Pessoas, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão aberta do nosso podcast. Nós estamos aqui, eu com meu co-host, Diogo Fernandes. Nós somos sócios da Fernandes e Paty Sociedade de Advogados e o Diogo também é sócio do grupo Best Business Empreendimentos Imobiliários. Bem-vindo. Obrigado, Thalita, pela apresentação. Mais uma sessão aberta. Agora, em período eleitoral, tá corrido, o pessoal tá muito difícil encontrar agenda. Tá difícil encontrar agenda. Mas estamos no foco do podcast e temos que ter esse foco. Isso aí. Hoje teremos um candidato que ele não é político, porém, trabalha muito com política há muitos anos. Ele trabalha na área de marketing, na área de pesquisas. E sem mais delongas, Thalita, apresente o nosso convidado de hoje. Vamos apresentar. Se você teve dúvida ou tem dúvida sobre pesquisas eleitorais de opinião pública que a gente tanto escuta falar, porcentagem de votos, que candidato que está ganhando, quem está perdendo, você vai tirar todas as suas dúvidas hoje. Porque o nosso convidado não é candidato político, mas sabe muito de política eleitoral. Então, a sessão está aberta. Eu vou ler aqui porque o currículo dele é muito bom. Nosso convidado de hoje é o Alton Pousa Neto, 44 anos, diretor executivo da 3E Latam Inteligência Política, cientista político, administrador de empresas e pós-graduado em pesquisa eleitoral e de opinião pública. Também é diretor da CW7 Pesquisas de Mercado, empresa com foco exclusivamente em pesquisa para o setor privado. Ele trabalha com pesquisas eleitorais, inteligência e comunicação política desde 1999. Foi professor universitário de pesquisa de mercado e teoria geral da administração, palestrante em diversos eventos de marketing político, entre eles o Congresso de Marketing Político em Brasília, em 2022. Coordenou mais de 1.000 estudos eleitorais por todo o Brasil, participou da Cumbre Mundial de Communication Política em Cartagena, Cidade do México e Medellín, além do FINCOP, Fórum Mundial de Comunicação Política. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e a sessão está aberta. Estou à disposição para sanar todas as dúvidas. Vamos lá, então. Alto, obrigado por ter vindo. A gente sabe que nessa época eleitoral o nosso tempo realmente é precioso. Porém, acho que o tema é muito interessante, ainda mais nessa situação que nós nos encontramos. Os candidatos, de fato, estão apresentando as pesquisas eleitorais. A população está tendo acesso a essas pesquisas, mas a população pouco sabe de como é feita uma pesquisa, para que é feita uma pesquisa, qual que é o objetivo dela e qual que é a sua importância no cenário político. Diante dessas questões, como surgiu a pesquisa e como que é a importância da pesquisa política para um município? A importância política para o município, para os candidatos, para campanhas, são inúmeras, né? A pesquisa de opinião, né, vamos dizer, oficial, surgiu com o Gallup lá em 1930 e pouco, nos Estados Unidos, numa eleição americana, que uma revista americana quis fazer uma enquete e ela tinha milhões de assinantes e pediu para os assinantes devolverem, né, em quem iria votar. E quase 2 milhões e poucos de assinantes devolveram essa enquete. Uhum. E o Gallup, na época surgindo com, se não me engano, 2.000, 3.000 entrevistas nos Estados Unidos, acertou o resultado na mosca, enquanto essas 2 milhões e poucos errou completamente a pesquisa, o resultado. Por quê? Porque era a revista, por exemplo, eu não vou... Né, era republicana, só os republicanos ou só os democratas compravam que devolveram. E o Gallup não. O Gallup ele fez a pesquisa numa amostragem correta, né? Então, eu sempre brinco que quando você está fazendo uma sopa, você não precisa tomar a sopa inteira para você saber se ela está bem temperada, né? Então, né, com uma colherada, você consegue entender como que a sopa tá. E a pesquisa de opinião é a mesma coisa. E é para isso que serve a estatística. Chega uma hora que não adianta você aumentar a amostragem, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Né? Então, a estatística... Muito se pensa que se fazer entrevista com 1.000 pessoas e 10.000 vai mudar o resultado da pesquisa. Isso pouco importa, né? Isso pouco importa para o resultado final. Ela até importa, às vezes, internamente, para a estratégia interna da campanha. Para identificar os bairros. Identificar os bairros, né? Porque daí a margem de erro dentro dos bairros, ela também diminui. Mas para o resultado geral... Não impacta. Não vai impactar. E qual é o segredo? O segredo é você realizar a amostragem da população.
né? E esse é muitas vezes uma grande dificuldade, porque nós precisamos confiar nos dados oficiais. E muitas vezes os dados oficiais não são... Não são tão oficiais assim. Não são tão reais, né? Dados oficiais, quando você diz, é do Censo, IBGE. Censo, IBGE, né? Então, mesmo o TSE, tem um pessoal que segue renda e escolaridade do TSE. Quando foi a última vez que vocês declararam pro TSE que vocês Acho fizeram? que nunca. Acho que nunca. Né? Quer dizer, então, mesmo geograficamente no TSE, tipo, eu voto no mesmo lugar desde os meus 18 anos, já não moro lá perto faz muito tempo, né? Então... Tá muito defasado. Né? a gente segue uma distribuição geográfica via censo, e nós estávamos com uma grande dificuldade até o ano passado, né? Porque nós tínhamos informações apenas de 2010. E o Diogo, né, o Dr. Diogo aí, que trabalha com o mercado imobiliário, sabe o quanto as cidades mudaram de 2010 para cá. Absurdamente. Então, isso era Ainda mais nessa região que nós vivemos aqui, região metropolitana de Campinas, as cidades aumentaram realmente de forma expressiva, né? Vários loteamentos, quer dizer, Exato. então... Prédios. Era muito difícil realmente a gente conseguir ter esse número real. E aí, com o censo de 2000, que ainda, no fim, acabou atrasando por causa da pandemia... 2020, daí. Que ia ser em 2020, aí foi em 2022, e mesmo assim ainda com vários problemas, na verdade. E só há 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, que quer dizer, então, foi feito em 2022, mas só em 2024 que foi disponibilizado os setores censitários, que no bairro X moram tantos homens, tantas mulheres, né? Quer dizer, então... Ainda bem que foi disponibilizada essa informação. Você consegue ter um ponto de partida, né? Ponto de partida. Então, a gente segue o gênero e faixa etária do TSE, né? Porque daí isso aí realmente está atualizado. E a parte daí, as outras informações, como geográfico e outro, né? Renda mesmo, escolaridade, daí via IBGE. É um compilado mesmo. A pesquisa, Walton, no cenário político hoje, você acredita que ela de fato influencia na decisão do eleitor? O eleitor que acompanha a pesquisa que é publicada verifica que o candidato A, B ou C tem mais expressão de votos do que o outro candidato. Você acha que ela é tendenciosa a fazer com que ela vote nesse candidato que está na frente? Doutor, essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? E não existe uma teoria, exata, uma né? ciência exata para ter esse tipo de resposta. O que nós percebemos é que são raras as cidades que você tem, às vezes, 3 candidatos que chegam fortes. Geralmente se polarizam. São 2 né? ali que... Então, nesse momento, em algumas cidades, você ainda tem 3 candidatos que estão disputando. Mas alguém vai ficar para trás. Então, vamos dar o exemplo de São Paulo, né? Tem pesquisa saindo quase que todos os dias, então nós podemos passar algumas informações que hoje, na maioria dos estudos, vamos dizer, mais sérios, nós temos 3 candidatos empatados, né? O prefeito, o Marçal e o Boulos. Dificilmente, na minha visão, vai chegar aos 3... Com grandes chances de ir para o segundo turno. Então, na minha visão, o Boulos está no segundo turno, tá? E vai perder a eleição, mas isso aí pode ficar para depois. E aí a dúvida é Marçal e o Ricardo. Né? Então, até que ponto o Marçal realmente vai conseguir, que eu acho, na minha visão, se não acontecer nada juridicamente, isso é a área de vocês, não a minha, se ele conseguir, né... levar a candidatura até para frente, eu acho que dificilmente, por mais que falem A, B, C, D, né, eu acho que dificilmente vai afetar. Então, eu acho que hoje talvez o Marçal vá para o segundo turno, na minha opinião. Mas é aquela análise que os cientistas políticos fazem, né? É muito melhor o candidato vir com um percentual baixo e ter um percentual alto próximo às eleições do que começar com um percentual alto e ficar com um percentual baixo perto das eleições. O que acontece muito com do consumidor lá, como é o nome dele? Celso Russomano. Ele sempre começa muito alto nas pesquisas e perto das eleições ele vai caindo esse teto dele, né? O que muitas pessoas, e até dentro do meio político, não entendem, que primeiro que a pesquisa é um retrato do momento, né? Nós estamos lidando com opinião pública, e
75%, 80%, 90% da população não está preocupado com a eleição. E nem agora ainda está preocupado. Está preocupado se o Corinthians vai cair, né? Se o São Paulo vai ganhar, se o Palmeiras vai ser campeão, se vai ter o dinheiro para fazer o churrasco no fim de semana. Realmente é a última semana que define as eleições. Se vai né? para o rodeio em Indaiatuba, se... né? Então, faltando 10 dias, 7 dias, ele vai falar, viu, nossa, vamos lá, vai. Agora eu preciso pensar em quem que eu vou votar. Então, quando os institutos abordam os eleitores, eles vão muitas vezes falar em quem eles conhecem. Então, o Celso Russomano sempre foi o mais conhecido. Sim. Né? Mas daí, na hora do vamos ver, as coisas mudam. Então, se a gente pegar, por exemplo, na eleição do Bolsonaro, lá em Minas, a Dilma ela ficou em primeiro lugar como senadora até faltando uma semana. Aí, por quê? Porque era a única que o pessoal conhecia. Aí, faltando uma semana, com a onda Bolsonaro, também com aquela coisa, tipo, vamos virar mesmo, vamos agora mudar tudo. Tá, quem que é o... Deixa eu ver quem que são os senadores. Nossa, quer saber, meu? Tchau. E no fim ela ficou em quarto lugar. Caramba. Quer dizer, então, as nossas... E nem por isso a pesquisa estava errada. Então, só que daí, as nossas pesquisas, a gente aborda outros temas, outras formas, para conseguir chegar nesse, tipo, realmente quem tem potencial ou não. Então... Falando dessas formas, quais métodos que podem ser aplicados, assim? Quais são as diferenças entre os tipos de pesquisa que existem? Nós temos a qualitativa e a quantitativa, mas só para voltar, o que era importante para mim para escolher um candidato? Vamos pegar o próprio Dória, né? É quem não tem rejeição. Eu não preciso ser o mais conhecido. Eu não posso ter rejeição. Entendi. Então, o Dória, né, na primeira eleição dele para prefeito, ele, 30 dias antes, né, nós estamos aí há 31 dias, né, ele tinha 5% de intenção de voto. Contra o Haddad, com TV em São Paulo. E ele ganhou no primeiro turno. E ele ganhou no primeiro turno, tá? Então, as coisas mudam muito, né? Então, a qualitativa, que é um método que não é números, né? Que, por exemplo, como se fosse um podcast, né? Um bate-papo, conversa. A gente conversa 1 hora, 1h30 com o eleitor sobre tudo que possa imaginar. A gente sempre, né? Nós estamos fazendo uma pesquisa bem interessante qualitativa que é... Viu, como que é o seu dia a dia? A hora que você acorda, doutor? O que você faz? Pego meu filho, levo ele pra escola, né? Tá, e aí, como que tá do caminho até a escola? E aí, é uma escola particular? É pública? Por que você não põe na pública? E sem falar muitas vezes que é política, né? E a pessoa vai falando... viu, nossa, mas o asfalto não tá muito bom. E quando você fica doente, doutor? Onde, né? Doutor, onde você vai? O que você faz? Quer dizer, então, é tudo sobre política, só que só de falar que não é política, a pessoa já vai se abrindo... E automaticamente os assuntos vão surgindo, vai aparecer um prefeito, vai aparecer alguns nomes. E o brasileiro, não só o brasileiro, quer dizer, a principal dificuldade nossa é começar uma pesquisa. Mas depois que começa a pesquisa, as coisas acontecem. Mas né? a quali não é para saber quem você vai votar, é para saber quais são os problemas do município, qual que é o objetivo da pesquisa quali? Não, também... Você consegue identificar quem a pessoa vai votar? Consigo identificar quem ela vai votar, mas eu não posso... Muitas vezes, eu não vou dar número, porque é uma amostra bem menor, né? Você não consegue fazer tantas entrevistas de 1h30, né? Por isso. Não consigo fazer tantas entrevistas de 1h30. Apesar que com a inteligência artificial hoje está muito mais fácil de conseguir estar analisando essas entrevistas, né? Então, transcreve sozinho, a inteligência nos ajuda na análise, né? Então, o processo é muito mais rápido, mas o objetivo realmente é entender qual é a dor do eleitor. Quer dizer, qual é a dor do piracicabano, né? Eu sou de Piracicaba, qual que é a dor do piracicabano hoje, por exemplo? Né? Então, o que ele quer melhor no município? E muitas vezes, ele nunca nem parou para pensar nisso. Né? Quer dizer, às vezes a gente faz pergunta, qual o problema? Pode parecer que é tão fácil, mas não, porque ele não é racional, né? Ele é emocional. Muito individual também, né, Alton? O que é melhor pra mim, às vezes não é melhor pra Thalita, não é melhor pra você, não é o que eu quero, não é o que a Thalita quer. Então, cada um pensa em uma questão do município. Mas é isso daí que a opinião pública e a estatística que daí traz, você né? vai direcionando. Eu não consigo saber o que uma pessoa sozinha pensa, mas um grupo eu já consigo mensurar. E qual que é a diferença dessa quali para quantitativa? Daí a quantitativa te dá a expressão de votos. Então, basicamente, a quantitativa ela é um questionário padronizado, onde todos os entrevistadores, pesquisadores, usam o mesmo questionário, como se fosse uma prova, né? Todo mundo aplica a mesma prova, né? Pode ter perguntas... Às vezes o pessoal acha que a qualitativa é pergunta aberta. Não é isso aí. Quer dizer, sendo o mesmo questionário aplicado para todos, numa quantidade de 300, 400, 500, 600 mil entrevistas, isso é a quantitativa. A qualitativa ela é um roteiro.
Então, até o pesquisador que faz a qualitativa, ele tem que ser um pouco mais... Geralmente é um jornalista, tem que ser vindo da área de humanas, né? Para poder realizar a pergunta certa no momento certo, através da resposta do entrevistado, né? Perceber o que uma sobrancelha levantada às vezes significa, né? O silêncio muitas vezes fala muito mais até do que a própria fala. Então, basicamente, a diferença é que na Quant você tem um questionário padronizado que é aplicado para todos e na Qual é um roteiro. E aí, de acordo com o que o entrevistado vai se abrindo, você vai... tirando a informação. Na Quant, a resposta ela pode ser individual e ou não. Não é individual? Como que funciona isso, de fato? Porque, assim, quando você vai questionar nessa 1h30, cada pessoa pergunta ou melhor dizendo, cada pessoa responde um item de uma forma. Já no outro método, a pessoa vai ser questionada e ela, de fato, vai ter que ir direto direcionar a resposta naquele candidato ou naquela pergunta, né? Essa seria a maior diferença entre elas ou não? Não, a maior diferença é que na qualitativa você aprofunda muito mais a argumentação da pessoa, né? Na Quant, eu voto no Valton. Ponto. Você vota no Diogo, na Thalita ou no Valton? Voto no Valton. Por quê? Por causa disso. Muitas vezes, pronto, acabou, vamos pra próxima. Aí quem que você não vota de jeito nenhum? Entendi. Muito mais rápido. Volume, né? Volume. Na qualitativa, você vota no Valton, mas por quê? O que você acha do Valton? Pô, mas você gosta disso dele? O que você não gosta dele? O que você gostaria de mudar nele? Então aí você vai realmente... Entendi. Só que o foco nosso na qualitativa também, muitas vezes não é o político, né? Que é uma outra... Ou não? Então, que é uma outra crença que quem está trabalhando com campanha, com política, acha que todo mundo sabe tudo de todo mundo. E não sabe nada. Eles não sabem... Eu tenho feito muita pesquisa... Tem bastante vice-prefeitos que são candidatos a prefeitos, né? E eu tenho trabalhado para alguns. A média é de 75% a 85% da cidade que não sabe o nome do vice-prefeito. E é normal. É normal. Quer dizer, então eles não sabem quem votou para vereador na última eleição. Por quê? Porque isso não é o métier dele, não é o dia a dia dele. Ele não quer saber disso. Você entendeu? Mesmo o prefeito, tá? Né, o Luciano lá em Piracicaba. Eu sei quem que é o Luciano, eu sei quem é o Barjas, né? Eu sei quem que é o Gaspar, né? O Barone, o Reinaldo. Mas, não tem muita informação mesmo né, do dia a dia, quem que é ele, né? E, então, por isso que tudo é percepção. Uma até das... A maior intenção do podcast é justamente a gente levar a informação para o público para ver se o público se interessa mais por política. Porque muitas vezes, é o que você disse, o eleitor ele vai escolher o candidato dele às vésperas da eleição, ele não vai lembrar numa próxima em quem ele votou na passada, não vai poder cobrar, e aí isso se perde, né, no meio do caminho. E aí você falou dessas diferenças de pesquisa e da inteligência artificial, que é uma das pautas hoje do pleito eleitoral. A gente trabalha com campanha, então uma das preocupações é a inteligência artificial na propaganda eleitoral. Como que vai ser utilizado, como que vai ser sinalizado, é penalizado isso pela legislação? E nas pesquisas, como que as inovações tecnológicas que você falou, tinha uma defasagem de dados de 2010 para 2020, a gente foi atualizar agora, esse ano, às vésperas da eleição municipal. Como que essas inovações impactaram agora? Trouxeram mais transparência e mais confiança para os resultados? Com certeza. Em várias etapas da pesquisa, né? Então, primeiro que há 15 anos atrás, nós fazíamos pesquisa no papel. Né? E hoje é como? Você é tablet? Hoje é tablet, celular, quer dizer, então eu tenho um aplicativo hoje que eu consigo georreferenciar onde o meu pesquisador está, né? Muitas vezes eu consigo até estar gravando para auditar, né, essa pesquisa. Antigamente, muitas vezes, nós tínhamos que ligar para as pessoas para saber, né? Se realmente foi se entrevistado. Foi entrevistado, se não foi. E mesmo assim ainda, né? Hoje não, quer dizer, então... melhorou em muito a qualidade porque a gente consegue realmente estudar e entender, trabalhar os gatilhos de como abordar de uma melhor forma, de como aprofundar certas questões, né? E a tecnologia, junto com a inteligência, ela está nos ajudando muito daí no processo de análise, de tabulação, né? Então, a gente joga muitas vezes os dados para a inteligência artificial, ela já nos dá muitas vezes muito mais rápido muito você mais alcançar rápido, um resultado. Né? Um direcionamento, uma análise bem
bem coerente, muitas vezes uma percepção que às vezes a gente passa por nós, né? E ainda mais, né, igual você falou, nesse momento, acho que eu estou fazendo quase 5 cidades por dia. Quer dizer, então é muita... Tempo realmente faz a diferença. Não sei se vocês estão dormindo, tipo, eu não durmo. E hoje, falando em tempo, Alton, quanto tempo demora desde quando o candidato contrata o seu serviço até o devido registro e depois a emissão e a apresentação da pesquisa? Quanto tempo demora em todo esse trajeto? Nós temos o mesmo tipo de pesquisa, por exemplo, a quantitativa de intenção de voto, eu não sou obrigado a estar registrando no TSE se eu não for divulgar essas informações. Né? Porque eu posso estar fazendo pesquisa simplesmente internamente, para nós, para a campanha conseguir... Isso é muito importante o eleitor saber, né? Porque a pesquisa ela só pode ser apresentada e divulgada se ela tiver o devido registro no TSE. Caso ela não esteja registrada, você não pode divulgar. Essa é uma das maiores multas eleitorais. Passa de R$100 mil. Então, se você pegar uma pesquisa e você apresentar ela ou divulgar em um jornal, rede social, você acaba sofrendo as sanções legais, que é uma multa muito alta. E quase todo dia a gente recebe um link de... né? Tipo, que é ilegal. Né? Então, vamos falar então do oficial, né? Do TSE. O TSE, legalmente, eu tenho um prazo de 7 dias do registro até a divulgação. Então, registrei numa sexta-feira, eu posso divulgar na quinta, né? Então, são 7 dias contando a data do registro e a data da publicação. E a data da publicação. Para que quem quiser possa, muitas vezes, impugnar, né? E entender se está correto ou não. Internamente, que nem eu fechei uma pesquisa 2 horas atrás que eu estou conseguindo fazer amanhã já. E vou entregar o resultado para ele amanhã. Por quê? Porque as coisas... É muito rápido. Então, nós nos planejamos para isso, né? Porque né, vocês estão... A ansiedade está cada vez maior, o desespero está cada vez maior. E o candidato quer saber onde ele está e onde não está bem. Quer dizer, então tem que ser rápido, né? Muitas vezes, na hora do almoço, tem candidato me ligando, viu? Me dá uma prévia, viu? Calma, respira, não dá pra... Né? Porque Mudou? às vezes... Não, ainda não. Então, porque às vezes se eu passo uma prévia na hora do almoço... Às vezes eu fiz um centro que é mais conservador, que é um pessoal mais velho, e à tarde eu vou fazer um lugar mais afastado, às vezes, né? Que pode mudar completamente. Né? Porque geralmente quem mora na área central das cidades, cidades, né, tipo, igual Indaiatuba, Piracicaba, vamos dizer, acima de 200, 300 mil habitantes, é aquela família tradicional da cidade, é o pessoal mais antigo. E quem mora mais afastado, geralmente, né, a pessoa que mais novo, né? Quer dizer, então é um pensamento diferente. Então, e muitas vezes eu tenho que tentar educar os candidatos, porque o candidato ele só quer saber a intenção de voto. E o que menos importa hoje é a intenção de voto. Eu acabei de citar o caso do Dória. A rejeição é super importante. A rejeição é super importante, mas tipo assim, qual é a narrativa que nós precisamos ter, né? Aquilo eu falei, qual é a dor? Então vamos pegar o exemplo do Trump. E uma coisa que, tipo, o voto é emocional, o voto não é racional, ninguém vai pegar a proposta, deixa eu ver a proposta do Custódio, a proposta do Bruno, para ver qual que é o melhor. Não é assim que funciona. Né? Qual que era a proposta do Trump para a saúde? Fazer o muro. Qual que era a proposta do Trump para o esporte? Fazer o muro. Para a economia, fazer o muro. Quer dizer, o fazer o muro é um arquétipo, que já representava... a solução de tudo, né? Que representa tudo que vai ser, o que ia ser o governo dele. Meu amigo, Ticano, você não vai vir aqui roubar meu emprego, roubar minha saúde, ou roubar meu esporte, fica lá, né? Quer dizer, então, é o posicionamento. Então, os candidatos, eles precisam achar o muro. Então, muitas vezes, eles querem falar 50 mil coisas, sendo que o eleitor não... Porque, vamos pegar redes sociais. Você tem a doutora Thalita na rede social, tem o doutor Diogo, tem o Valton, tem o João, a Maria, tem o Nigro, tem a... Quer dizer, o político, o candidato hoje, ele está concorrendo pelo tempo do eleitor, não é com o adversário dele. E mudou muito, né? Antigamente era sola de sapato. Hoje as redes sociais, de fato, podem modificar o resultado de uma eleição. Podemos ver o Pablo Marçal, né? Então, eu acho que quanto maior a cidade, sim. Né? Mas em cidade pequena ainda tem algumas... Ainda é olho no olho. Eu acho que eu tenho algumas dúvidas ainda. Mas... Só que qual que é a diferença do Pablo Marçal, né? Mesmo o Bolsonaro, mesmo o Lula, algumas questões é o seguinte. O que muitos marqueteiros não entendem, principalmente marqueteiros
mais tradicionais, que o eleitor ele não quer saber proposta. Ele quer saber o seguinte, tá, o Dr. Diogo é candidato? Como que é a vida do Dr. Diogo? Ele é casado? Ele vai na igreja? Ele é São Paulino, palmeirense, né? Cansou de perder pro São Paulo? O que... Quer dizer, como que é? Eu quero saber a vida dele, para saber se eu tenho empatia com ele. Né? Quer dizer, então... A rede social veio para facilitar essa proximidade com o candidato, né? A gente então, comenta muito que tirou essa muralha de diferenciação, de distância mesmo. Ele quer saber quem é o candidato, não é as propostas. Porque proposta, né, até papagaio fala. A inteligência artificial fala, se quiser. Né? Então, eu quero entender... Então, por que o Bolsonaro teve um sucesso? Porque muitos se identificaram com ele. Ele é óbvio que ele tem uma proposta também clara de tirar o PT do governo, né? Igual o Trump, quer dizer, o que você vai fazer pro esporte? É tirar o PT. Tirar o PT, e aí a diferença é que ele tinha ainda o posto Ipiranga dele, né? O Guedes. Mas o pessoal se identificou, não é só porque era tirar o PT, porque tirar o PT tem vários candidatos. Tentaram, né? Tentaram, né? É tipo, esse cara é gente igual eu. Tá? Tipo, ele tem família. Olha lá, come... Ele dá uma deslizada no português. Come Doriana, fala besteira, você entendeu? Que o Lula também é assim. Né? Quer dizer, muita gente se identifica com o Lula. Então, eu voto em quem eu me identifico. Né? Por isso que às vezes eu também falo em algumas campanhas, quanto mais o político tá falando, na minha visão é pior. Né? Bota o eleitor para falar. Né? Então, em vez do político falar que a saúde tá ruim, vamos supor que alguém da oposição... Eu pego o eleitor, fala, onde você mora, para ele contar os problemas que ele teve. Porque daí o eleitor vai se identificar com ele. Né? Mas, então, Walter, voltando mais ou menos para a pesquisa, né? Algumas pesquisas em mesma cidade mostram resultados muito diferentes, né? Então a gente pega a pesquisa do Instituto A, mostra uma condição, e uma pesquisa do Instituto B mostra outra condição. E a gente pode confiar em qual? Como que funciona essa análise sua, que está no mercado, sabe identificar as falhas? Em quem a gente pode confiar na pesquisa? Eu confio na minha empresa só. Porque eu não tenho detalhes das outras. E eu quero sempre acreditar que todas as empresas são sérias. Né? Porque uma empresa que dê algum problema é o segmento que é prejudicado. Né? Então, o próprio Bolsonaro, nós tivemos grandes problemas, né? Porque ele fez campanha contra o Instituto de Pesquisa. Pelo fato de não acreditar que estava atrás da corrida eleitoral. Na verdade, ele sabia que ele estava atrás, mas foi uma estratégia de marketing dele, né? E era muito difícil a gente conseguir fazer pesquisa com o público extremo bolsonarista. Então, as pesquisas erraram. Não é que as pesquisas erraram, tá? O PT, internamente, as pesquisas do PT davam a vitória do Lula no primeiro turno. Caramba. Né? Então, por isso que o Lula foi ser candidato. Porque ele tinha certeza que ele ia ganhar. Senão ele não ia ser candidato. Então, o que acontece? Nós temos que entrevistar, igual nós falamos no começo, né, daquela amostragem, temos que entrevistar um homem que ganha acima de 30 mil reais de 40 anos. Tá? Vai entrevistar um com a campanha que o ex-presidente fez contra o Instituto de Pesquisa, nós tivemos até pesquisador que apanhou. Né? Não viu? Vocês são picaretas, não responde. Aborda outro, não responde. Aborda outro, não responde. Aí você vai num quarto com um professor universitário, às vezes da USP, e... eu voto no Lula. Então, infelizmente, não dá pra gente contabilizar as recusas. Então, igual, né, o pessoal brincava do Ozzy Osbourne com o rei, né, com o rei Charles hoje, né? Que é a mesma idade, moram no mesmo bairro, só que são perfis completamente diferentes, né? Então, abordamos 5 pessoas que, teoricamente, votariam no Bolsonaro e não quiseram responder. E aí abordamos um sexto que falou que é Lula. E aí é óbvio que você vai ter você vai ter um viés. É muito dinâmico, né? Então, hoje eu tô tentando até, dentro da nossa empresa, até as recusas, tentando contabilizar a recusa, aonde que é essa pessoa que recusou, é homem, é mulher, tentar mais ou menos para... Essa contabilização de recusa, será que tira daí o viés da pesquisa? Vamos lá, viés... Deixa ela mais imparcial? Então, viés sempre vai ter, tá? Por isso que existe a margem de erro. Né? Por isso que existe o nível de confiança. Então, o que é a margem? Uma margem de erro de 5%. O Walton... Não, o Marçal tem... Vamos pegar o exemplo. O Marçal tem o quê? 20%? Não lembro como estão os números aí. 31. 30%. Numa margem de erro de 5%, teoricamente, na urna, ele pode ter 35 ou 25.
tá? Só que o nível de confiança é 95%. Quer dizer, o que significa o nível de confiança de 95%? Que de cada 100 estudos, 100 pesquisas diferentes, 5 pesquisas vão sair da margem de erro. Quer dizer, então também ainda existe a possibilidade de ter um erro de ter drástico um erro, ali. né? Porque primeiro que nós estamos lidando com opinião pública, né? A pessoa hoje dorme gostando do azul e acorda muitas vezes gostando do vermelho, às vezes por um sonho que ele teve, por uma mensagem no WhatsApp que ele recebeu. Senão não precisaria de marketing, não precisaria de comunicação, né? E as cidades, principalmente que tem TV, por mais influencia muito. Por mais que não é tanto o horário eleitoral, aquela meia hora, 1 hora, não sei quanto que tá hoje, mas são as inserções, né? Então, a visibilidade do candidato, né? Aqueles 30 segundos que tá no jornal, no meio de um jornal, que né? Vai chegar E aí você tem que usar isso muito bem estrategicamente, né? Mas hoje na sua empresa, a metodologia que você utiliza, ela é de cara com o eleitor, passo a passo com o eleitor, ou você consegue fazer isso de uma forma à distância, via internet, via telefone? E se você identifica que essa forma tem a mesma qualidade de entrega a que é feita presencialmente? Esse é um debate bem interessante, né? Então, além das cumbres, né, que a doutora falou que eu participei, eu fui em alguns congressos da ESOMAR, que é a Entidade Mundial de Pesquisa, que eu acabei não colocando aí, lá em Amsterdã, em Berlim, né? A minha sócia, ela foi na Escócia, foi para Amsterdã também, depois em mais 2 congressos. Lá na Europa, então a qualitativa, por exemplo, mesmo a qualitativa, aqui no Brasil o pessoal adora fazer grupo de discussão. O que é o grupo de discussão, né? Então uma mesa assim, um moderador com 8 pessoas e vamos conversar durante 2 horas. Só que num grupo de discussão, a pessoa em 2 horas vai falar no máximo 10, 15 minutos. Se você tem uma pessoa mais... Ela pode ser influenciada pela outra, né? Pode ser influenciada pela outra, o moderador tem que ser muito bom, o recrutamento tem que ser muito bom. Então, lá na Europa já não se faz mais isso. Em alguns países aqui da América também não. E aqui no Brasil ainda o pessoal adora fazer isso. Nós já, tipo assim, não trabalhamos com grupo de discussão. A não ser que o cliente queira muito né? Mas a gente tenta mostrar para ele que, ó, a entrevista em profundidade, um pesquisador meu com a pessoa, conversando 1h30 com a pessoa, vai ser muito melhor. E, tipo, para mim o custo é maior, e eu cobro muitas vezes, é o mesmo valor do grupo de discussão, acabamos de falar, né? O trabalho é muito maior, porque uma coisa é 8 pessoas em 2 horas. Outra coisa é 8 pessoas, 1 hora, 1h30 conversando. Com né? certeza. É muito maior. Então, a qualitativa, essa entrevista que é de 1h30 em profundidade, a gente faz via, muitas vezes, videoconferência. Né? Então, há essa possibilidade. A gente recruta, muitas vezes, pessoalmente, ou por redes sociais, por alguma questão, mas aplica, porque daí a gente consegue até utilizar algumas imagens. Né? E daqui a pouco nós podemos falar do neuromarketing. Mas a quantitativa, que é essa mais tradicional de intenção de voto, eu prefiro estar fazendo, muitas vezes, pessoalmente. Tá? Às vezes a gente dá uma mescladinha por telefone para pegar, às vezes, um público... Então, você pega Taboão da Serra, por exemplo, é uma cidade pequena, mas quase extremamente vertical. Populosa, né? Então, é difícil, muitas vezes, você chegar nela... Né? Então, mesmo pessoalmente, aí você tem um domiciliar, tem pontos de fluxo, mas é sempre importante estar controlando né? O gênero, o bairro, a faixa etária... Tem isso que influencia também. Quando a cidade é muito vertical, por exemplo, são muitos prédios, é mais difícil você acessar essas pessoas, né? Isso que você quis dizer. Isso, daí nós temos que tentar ter outros mecanismos. Mas, por exemplo, ontem, uma cidadezinha lá de Minas, lá, tem 4 mil eleitores. Daí, viu, dá pra cobrar, né? Acha que por causa de 4 mil eleitores tem que ser mais barato, acha que é mais fácil fazer a pesquisa. E muito pelo contrário, é muito mais difícil fazer pesquisa em cidade pequena. Porque todo mundo se conhece, a pessoa fica com medo, nossa, quem que será que está contratando? Será que eu vou falar que foi o Dr. Diogo, a doutora Thalita? É muito mais difícil. A gente entra na cidade, já está todo mundo sabendo, né? Então, quanto maior a cidade, é mais fácil, né? No começo do ano, eu fiz uma pesquisa com 5 mil entrevistas em São Paulo, que o objetivo nosso era identificar... um novo Tiririca, podemos dizer assim, né? Para montar a chapa de vereador de um grande partido lá de São Paulo. E
E foi fácil, tipo, ficamos, sabe, foi super tranquilo. Uma cidade de Numa 20... cidade... Uma E cidade... encontraram o candidato. Na verdade, o objetivo não era nenhum candidato. Era tipo assim, o que nós, né, identificamos, por exemplo, que no fim, eu até percebi que aconteceu em algum... Que os MCs, por exemplo, como os MCs Geram influência. geram influência, e não necessariamente um só, né? São vários. Alguns nomes, tipo, o principal nome que apareceu foi o Huck, né? O Luciano Huck, o Datena apareceu também. Eu achei que o Datena tá me surpreendendo negativamente nessa campanha. Na campanha. Né? Ele foi muito mal nos debates, né? Tipo assim, um cara que tá... Você achou que ia ter mais 30 anos relevância? na televisão, né? Então, primeiro que ele fez um acordo para ser vice da Tabata, e eu tava achando que a Tabata com ele de vice poderia Subir um pouco nas Coordenar. pesquisas. ela ser tirar o Ricardo, por exemplo, da parada, ou tirar o Boulos daí, né? Porque daí muitas pessoal de esquerda poderia, né? Não Tabata. esquerda radical, mas, né, votar na Tabata. Mas daí, né, aconteceu o que aconteceu. E vários MCs, uma que apareceu foi a Deolane, que eu vi até que foi presa hoje, se não me Foi engano. presa hoje. Né, hoje, né, semana passada, nós vamos, não sei quando que vai estar No ar, né? O no podcast. ar o podcast, mas, né, não sei o porquê que foi também, mas ela, por exemplo, apareceu entre os 5, 6 primeiros, sabe? Nossa, olha só que interessante. E aí, falando dessa responsabilidade na divulgação, por mais que você siga os procedimentos legais, como nós falamos aqui, de registro, de prazos e tudo mais, muitas vezes você tem um resultado diferente do que aparece na urna depois. Ou vem alguma outra pesquisa, como o Diogo estava comentando, que é muito discrepante, né? E aí fica aquele... Qual que eu vou acreditar? Os 2 candidatos a prefeito que estão ali, primeiro e segundo lugar, publicam uma pesquisa e elas são muito diferentes. Sim. E além disso, qual que é a dificuldade de você apresentar uma pesquisa para um candidato que acha que está abalando, está lá em cima nas pesquisas e de fato ele não está com essa média toda? Você já teve uma experiência, assim, negativa? Você já teve? Mas uma Eu falei que eu experiência fiz- negativa, Eu assim, fiz mais de 1000 estudos, né? Eu acho que em 1000 estudos o candidato sempre Sempre acha acha que tá melhor que Sempre tá. acha que ele tá melhor do que tá. mesmo que ele esteja em primeiro lugar. Nossa, mas só... Não, Mas só isso? Não, né? Achei que era mais, quer dizer, mas eu já volto a falar sobre isso. Agora, muitas vezes são métodos diferentes, então a gente tem, às vezes, empresas que faz por telefone, que faz pessoalmente, que mesmo o antigo Ibope, com o Datafolha, não me lembro qual, mas um só faz domiciliar, outro só fazia fluxo, quer dizer, então pode ter algumas divergências com relação a isso. Essa questão que eu falei da base de dados, de informações, por exemplo, que está fazendo a pesquisa, né, a região que está fazendo, porque a gente não dá para fazer em todos, né, a gente sorteia as ruas, né? Às vezes, sorteando as ruas pode também ter eu sempre quero acreditar... Um alto índice de eleitor daquele candidato, né? Então, eu sempre quero acreditar que todas as empresas são idôneas, né? Eu não vou aqui, né, falar... Debater eventuais fraudes. O que nós temos que entender, doutor, é que nós estamos lidando com opinião pública. Então, hoje, né, um mês, 20 dias, o eleitor pode mudar. Por isso que tem o debate, por isso que tem a comunicação, por isso que tem a campanha. Por isso que o candidato tá na rua Por pedindo isso que voto. Por isso que o candidato tá na rua pedindo voto, né? E às vezes os candidatos falam, não, pergunta se o voto já tá decidido. Eu falo para eles, a pessoa vai falar que tá decidido, mas não tá decidido. Né? Porque não tá. Não é imutável. É o ser humano. Né? Mas aí tem muito candidato, e aí falando do jurídico agora, vocês sofrem muita demanda jurídica, muitos processos de candidatos que não se conformam com aquele resultado, ou comparando pesquisas? Por enquanto, eu tenho divulgado bem pouca pesquisa. Na verdade, eu nem gosto muito de expor os dados, né? De divulgar, quer dizer, eu prefiro estar trabalhando internamente, com uma metodologia diferente, pra com campanha. algo, né, realmente para achar a narrativa, para achar, né, o discurso. Tem um direcionamento estratégico para a evolução da campanha. Da campanha. Algumas coisas que eu tenho acompanhado, por exemplo, em uma cidade que a gente trabalha, que o candidato que não tinha... Na verdade, o SBT está divulgando bastante pesquisas, né? O SBT divulgou uma pesquisa e um dos candidatos que estava 2, 3 pontos na frente, ele fez um gráfico como se ele tivesse quase o dobro. Né? Tô na frente, mas nem tanto. Então, tipo assim, ele está, teoricamente, enganando o eleitor. Né? Então, o que acontece é isso, quer dizer, a pessoa daí, com as imagens, tentar, muitas vezes, também modificar a percepção. Porque, tipo,
tenho 24, meu adversário tem 22, e você coloca a barra na metade... É muita... Visualmente, a pessoa vai bater o olho no gráfico. Ela vai achar que tá com a metade, não tá com a metade. Então, pode induzir a erro mesmo. Isso é um grande problema que vem ocorrendo. Então, e é óbvio que tem alguns estatísticos, algumas empresas que vão ficando pro meio do caminho. Né? Ficam pro meio do caminho porque erram o resultado? Não, porque muitas vezes eles... O resultado não reflete na urna? Eles surgem só para eleição, né? Como que é esse filtro? Como que é feito o cadastro das empresas autorizadas para fazer pesquisas eleitorais? Existe um CNAE, existe um registro que você tem que fazer em algum órgão? Ou você pode montar uma empresa e sair fazendo pesquisa? Como que funciona isso na prática? Para o TSE, você precisa ser uma empresa... Na verdade... O CONRE, né, o Conselho de Estatística, ele está batendo muito em cima disso e há algumas aí divergências jurídicas, né, porque o TSE não exige que você seja afiliado ao CONRE. Tá? Eu posso criar uma empresa e começar a fazer pesquisa pesquisa só que o CONRE, hoje. segundo ele, tem que estar todo mundo filiado a ele, senão ele processa, senão daí, na verdade, ele... Só que o TSE, ele exige que você tenha um estatístico né, que tenha o CONRE. E aí o CONRE, se a empresa não é registrada ao CONRE, e o estatístico assina, ela tá tirando daí o CONRE do estatísticas, ela tá, né, não sei, aí juridicamente, né, como se fosse tirar a OB da autorização, né? A autorização da pessoa assinar. Quer dizer, então, teoricamente, não é obrigado, mas... Mas é. Mas é bom ter. É bom ter. Então, mas internamente, não. E é um grande problema nesse período que... Eu tenho visto tanto absurdo, né? Que qualquer agência, pega 4 meninas aí, solta fazer pesquisa, né? Acaba tirando a credibilidade das grandes empresas. Né? É aquilo lá. Eu sou um general, tô na guerra. É melhor não ter informação do que ter informação errada. E nesse ponto que você levantou agora, quais que são os desafios que você vem enfrentando agora na política, na campanha eleitoral, uma vez que você vem atuando em inúmeras cidades? Qual que são esses desafios que você enfrenta? Primeiro é lidar com a ansiedade do candidato, né? Aquele, né, que foi a pergunta, né, que fez quase que junto, né, com conjunto. Tem o pessoal duvida, não duvida, né? Eu comecei a trabalhar com pesquisa, né, 98, 99 e sei bem como que é essa questão, né? Porque nós estamos mexendo com o ego das pessoas, né? Dos candidatos. E o candidato na rua, diferente de Lula, Bolsonaro, que é algo ideológico, né? O voto municipal não é ideológico, tá? Ele é pessoal, né? Ele eu quero votar num gerente, tá? E basicamente principalmente o seguinte, o atual grupo tá fazendo bem feito ou não tá? A cidade tá boa ou não? A cidade tá boa ou não? Se tiver boa, continua. Seja muitas vezes nem sabe se é direita, esquerda. Não, o que pode acontecer, já vou voltar, né? Mas o que pode acontecer é o seguinte, eu gosto do Bolsonaro. Quem que é o candidato do Bolsonaro aqui na cidade? Não, Então pode ser a primeira pessoa que ele vai ver, mas não significa que ele vai votar porque ele sabe que não é o Bolsonaro que vai governar. E mesma coisa do PT. O PT, principalmente, você vê que o Lula muitas vezes tem 30%, 35%, né? A própria em Piracicaba, ele sempre tem mais de 20%, e o candidato do PT em Piracicaba nunca tem 2 dígitos. Né? Por isso que muito se fala que o voto não se transfere, né? Então, na minha teoria é que não existe voto, não se transfere verticalmente, e nós estamos vendo isso em São Paulo. Né? E Bolsonaro e o Lula, quem tá é bom que, indo por fora é um candidato que não tá apoiado por ninguém. Eu venho falando isso desde o começo do ano para alguns candidatos, viu? Não existe a transferência. E o Bolsonaro tá, viu? Tô com o Ricardo, só que quem pensa igual, quem é à direita, meu amigo, não é o Ricardo que eu quero, é o Marçal. Então, as dificuldades essa questão vai chegando perto, vai gerando ansiedade, vocês percebem isso também, quer dizer... O volume de trabalho aumenta. O volume de trabalho, e mesmo na parte jurídica também, as ações vão aumentando, porque daí começa... Quem tá muitas vezes perdendo começa a agir muitas vezes errado, né? De má fé, fazendo coisas erradas. Mas uma grande dificuldade também que às vezes nós estamos começando a enfrentar, mas é algo que a gente já sabia,
até em cima do que, né, de qualquer meia dúzia, de qualquer agência pegar 4 pessoas e querer fazer pesquisa, as cidades já estão ficando muitas vezes sufocada de pesquisa. Então, o número de recusa vai aumentando, as pessoas... Às vezes a mesma pessoa é abordada diversas vezes. Quer dizer, então... Nossa, mas não... Já respondi. Já respondi. E aquilo lá, principalmente as cidades pequenas. Entendi, por isso que é mais difícil. E a gente pega São Paulo, quantos municípios são? Quase 600, né? 560. Com bastante município abaixo de 40 mil eleitores, abaixo de 30 mil eleitores, né? Então, aquilo lá, uma coisa ainda é Indaiatuba, Piracicaba. Pô, vamos pegar Piracicaba, 240 mil eleitores, se não me engano, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vamos fazer 1000 entrevistas. Piracicaba é mais porque tem segundo turno, então são mais de 200. Não, são mais de 200. Vamos fazer 1000 entrevistas, quer dizer, então, pô, é muito difícil, né? Porque é uma outra pergunta, por que eu nunca fui entrevistado? Porque é muito difícil. A amostragem não chega, né? São 250 mil... Né? Faça a conta, né? A população são 400 entrevistas, não tem como. Quer dizer, então, mas você pega uma cidade de 20 mil habitantes, né? Montemor tem quanto? 60. Quase 70. Tá, mas Arthur Nogueira tem um pouco menos, quer dizer... 50 mil. Né? Então, as coisas vão... Fica mais fácil dela visualizar que tem a entrevista rodando na cidade. Então essa é a dificuldade e essa questão, né, da ansiedade, e a hora que eu tava falando, a hora que o político ele tá na rua, o político de eleição municipal, ele dificilmente alguém vai ser mal educado com ele. Porque aquilo lá não é ideológico, né? Não é Lula, Bolsonaro, não é... É pessoal mesmo. Então, tipo assim, a pessoa vai... Não, é o prefeito, ele vê sempre a pessoa, né? Porque o Lula e o Bolsonaro são coisas... Nossa, que dificilmente a gente vai encontrar na rua. Utópicos, né? Nossa, se eu ver ele uma vez na vida, é muito. Agora, aquele batalhão de segurança de cabo eleitoral, né? Agora, eu sei onde o prefeito mora, sabe onde ele toma café. Quer dizer, então, por que eu vou... Né? E muitas vezes, meu abraço, não sei o quê, a hora que ele vira as costas, volta em outro. Não vejo a hora desse cara sair da administração. Então, essa percepção de que tá muito melhor do que tá nos resultados da pesquisa isso aí difícil. É difícil. E você acredita que a cobertura midiática, ela é altamente influenciada pelas pesquisas eleitorais? Você pode mudar uma percepção pública com a divulgação de um resultado de uma pesquisa? Eu acho que sim, né? Porque o próprio Marçal, se a gente for observar, hoje ele tá basicamente pautando as narrativas, né? E tá sendo muito mais convidado nos programas, né? Quer dizer, então, na nossa conversa informal, né? Antes de começar aqui, você citou a Maria Helena, né? Do Novo. Marina Helena. Marina Helena do Novo. Ninguém conhece, tipo, É boa, mas... Não tem visibilidade. Não tem visibilidade, né? Agora, um cara que sai de 0 para 30 em 20 dias, 15 dias, não sei, né? Quanto tempo nós estamos de campanha já? 15 dias. Né? 15 Oficialmente. Dias. Então, e ele entrou no... O debate e ele entrou aos 48 do segundo tempo, né? Tipo, também foi uma coisa o debate, o bloqueio da rede social, o pessoal acaba visualizando isso, né? Então, e esse debate da questão de redes sociais ou não é uma coisa que fica para um outro podcast depois pra gente conversar, né? Porque é bem isso. Da Atena, ele expôs algo interessante, e eu não vou dizer se eu concordo ou não, mas tipo, eu fui obrigado a sair da TV. Né? E ele pode continuar com as redes sociais dele, com toda a máquina dele. É verdade. Quer dizer, então isso é um debate interessante. Isso é uma coisa que a legislação eleitoral ela tem dificuldade de acompanhar. Por mais que a gente tenha o Código Eleitoral, que já está muito passado, que a gente precisa de uma atualização, todo ano eleitoral saem as resoluções que vão reger aquela eleição. Sim. Ainda que elas se esforcem muito para evoluir, para acompanhar, igual a gente tem as fake news, a inteligência artificial, ela não vai estar cobrindo todos os buracos legais. Então, eu acho que isso entra muito, né? A pessoa que trabalha na rádio, na televisão, ela tem que se afastar. E a pessoa que está diretamente na rede social, que abre live a qualquer hora, ela vai continuar ali tendo acesso. Que é o trabalho dele, né? Mas é a legislação. Que é o trabalho dele. Mas a legislação... E eu acho que, o grande problema... Né? Também é que nós não temos o juiz eleitoral, ele não é um juiz eleitoral a vida inteira. Né? Então ele é emprestado. Ele é emprestado. Da X estadual. Né? Então a gente, é óbvio que isso não é só na parte eleitoral, mas às vezes a gente tem a mesma causa, a mesma, né,
esqueci os termos aí que nós podemos usar, mas que um juiz, Não, mas um caso concreto muito semelhante, você vai ter decisões diferentes. Que um toma multa de 50 mil e o outro, não tem problema nenhum. Exato. Né? Nunca você... no eleitoral, você fala muito em igualdade de armas, né? Paridade de armas. Todos os candidatos têm que estar ali num equilíbrio para ter um equilíbrio realmente na disputa e aí você ter uma justiça dos candidatos com os eleitores. Mas não existe isso, não tem como você ter. Porque, por exemplo, é o que a gente estava falando. A Marina Helena, que é candidata à prefeitura do Novo, em São Paulo, é muito boa, é muito inteligente, tem vivência na política, mas ela não tem a relevância que o Marçal tem numa rede social. E é um debate interessante que, tipo, eu acompanhei em 2012 a eleição americana, em loco. Até dava algumas entrevistas para uma TV da região, e lá pode tudo. 2012 era quem? Era Obama, eu não lembro quem foi contra Obama, tá? Mas Obama ganhou. E é legal que assim que eu desci em Los Angeles, já tinha um quiosque, metade republicano e metade democrata, com tudo que você imaginar. Boné, camiseta, bonequinho. E lá pode vender, não é nem doar. Os caras pode compram, vender. Né? E lá você pode fazer a propaganda na TV à vontade. Quer dizer, então... o poder econômico da influencia, não influencia, é um debate interessante, mas tipo assim, talvez, né? Agora tem muita gente doida pra comprar o boné do Marçal e não tem pra vender. Não, e ele até fez um vídeo falando, gente, não sou eu, não estou vendendo, não estou fazendo, não estou doando. É proibido pela legislação. Então não me mandem mensagem que não sou eu que tá fazendo esses bonés. E por que surge os Marçal da vida, né? Tipo, ele tem o histórico dele no privado, né? Infelizmente, acho que tem muita gente boa que não entra na política também porque são pessoas honestas e a política paga o salário bem baixo, né? Então, isso aí também muitas vezes faz os melhores não se interessar. Obstáculo pra né? Entrada, né? Mas nós temos que lembrar também que o público não é o privado, não é a empresa, né? Então... deu lucro, né? Não vou entrar nesse debate, mas muitas vezes, né, tem algumas questões nesse sentido que também precisa ser... Então, essa lei eleitoral, né, quer dizer, não só, né, a gente pega a CLT, tem um monte de coisa que está extremamente, né, CLT lá de Vargas, né? E, meu Deus do céu, né, nós estamos, né, com pessoas trabalhando em home office... não quero trabalhar em CLT, não quero ficar no escritório da... Você entendeu? Exato. E muitas vezes eu não consigo... Não se adequa. Mas agora falando em pesquisas no mundo, você falou que teve uma participação e pôde acompanhar as pesquisas, ou melhor dizendo, as eleições nos Estados Unidos. Você identifica que existe uma diferença entre a metodologia utilizada fora do Brasil com a utilizada dentro do Brasil? Qual que é a diferença hoje nas pesquisas fora do país e no Brasil, assim, que você identifica? Vamos lá. Nós falamos, né, o tema pesquisa é um tema que a gente... Amplo, né? É um método científico, né? Então, lembra, todo mundo que fez faculdade tinha metodologia científica, né? Quer dizer, para você criar uma tese, você tem que seguir uma regra científica, né? Você tem que seguir certos passos, né? Então, o ideal, o que é, né? Tipo, que todas as pesquisas dessem o mesmo resultado, igual se eu vou fazer um remédio... E fosse o resultado das urnas, né? Então, é que o das urnas, né, vamos lá, voltando de novo, as pessoas mudam, né? Então, para mim, a pesquisa que vai dar o resultado da urna é de 5, 3 dias perto da eleição. Tá? Essa é a que você acredita que é decisiva? Essa que eu acredito que é decisiva. E mesmo assim, ainda sempre tem 10, 15% de indeciso. Então, o método científico é o mesmo lá fora e aqui. E a mesma coisa que eu falo para alguns candidatos, porque o candidato geralmente fala, não, porque a minha cidade aqui é diferente. Né? Aqui é diferente. Não, parece que a cidade dele é a... Né? Vocês... Criou a roda. Né? Sabe? Não, porque aqui o eleitor é diferente, porque aqui né, não é assim, isso aqui não funciona. Só que o ser humano é o mesmo desde a caverna. A essência do ser humano é o mesmo desde a caverna. As coisas vão mudando? Bom, mas as motivações são as mesmas. Né? Então, basicamente, a metodologia... ela tem que seguir um padrão de amostragem, né? Aí, alguns fazem por telefone, alguns mesclaram, por exemplo, internet, tá? Então, mas... Eu não sei se você tem esse conhecimento, mas a publicidade lá, ela é autorizada ou é igual ao Brasil? Só cada país é um país. Cada país é um país. Então, todas essas cumbres que eu participei, né? Em Medellín, em Cartagena, cidade do México, lá, por exemplo, a gente fala o dia D, né? Que é o dia da eleição... que tem muito país que você pode fazer muita coisa no dia da eleição.
Então, a eleição acaba 5 horas da tarde. Quer dizer, no dia da eleição, tipo, muitas vezes a principal estratégia, ela tá pro dia da eleição. E aqui no Brasil não pode fazer E nada. aqui não pode fazer nada. Então, o Brasil é uma lei, né? Quer dizer, parece que você pode fazer mais coisas antes da eleição, antes no pré-eleição. Não pode pedir voto, mas pode fazer uma... Quer dizer, né? É difícil. É uma coisa, né, e aí vai da interpretação, né, viu, usou poder econômico, não usou, né, quer dizer, então, que eu acho que vão entrar contra o Marçal, né, provavelmente sobre, com relação a isso, vamos né. tentar de todas as formas, né? Então, mas cada país é uma... É de um jeito. É uma lei, então né? tem país que você pode trabalhar o WhatsApp em massa, ficar usando de qualquer forma, né, aqui eu acho que não pode, né. Não pode. Então, por isso que é complicado, né? Mas, então, a metodologia de pesquisa para intenção de voto, ela tem uma estrutura, né? E só que aquilo, daí alguns podem, às vezes, pegar uma mescla de internet, por telefone, pessoalmente, quer dizer, então o que muda muitas vezes é o método de coleta, né? Mas, e aí cada um, se não me engano, na eleição para presidente, uma que mais bateu, ela meio que um pouco que mesclou a internet e telefone, não sei como que foi esse sentido. Mas é que nem na qualitativa, igual eu falei, grupo de discussão é algo que já não... já tá ultrapassado lá fora. E aqui ainda o pessoal... tem que ter. Acha que, né... É a solução do porque problema. eu quero ficar no espelho vendo a pessoa falar, né? Então é meio complicado. Mas o que eu sinto realmente é que a pesquisa ela poderia ser muito mais aproveitada internamente, né? Para ajudar na campanha. Então... hoje não nós somente saber quem está na frente não ou quem somente não saber, tá. né? Então hoje nós temos uma tecnologia de neuromarketing que nós estamos fazendo bastante, que é o quê? Então a pessoa na casa dela, ela vê um vídeo e a nossa câmera, ela consegue entender Qual a se ela percepção reage dela. bem ou não. quer dizer, qual o tipo de emoção que ela teve, se ela tá prestando atenção, se não tá prestando atenção, se ela tá feliz, se ela não tá feliz, quer dizer, isso aí segundo por segundo. Então, a hora que o candidato falou isso, foi a hora que perdeu a atenção, a hora que você fala isso, é a hora que melhorou, né? E é interessante que teve uma cidade, porque o que é importante? Se eu perguntar para vocês, viu, é óbvio que vocês, né, nós estamos envolvidos nisso, mas para qualquer pessoa que não está envolvida, que vídeo que você viu hoje de algum candidato? Vamos pegar 30 pessoas e colocar em quantos stories ou reels a pessoa em 30 minutos vê? Hoje todo mundo, pelo menos 30 minutos, perde No Instagram, né? perde na rede social. redes sociais, né? Ela vai ver no mínimo 50, né? Cada um dura 30 segundos, é isso, né? Só que ela não vê todos os 30 segundos, né? Quer dizer... Vai passando. Os três primeiros segundos são os mais importantes. Então... Falando nisso, por isso que aquele candidato, o Manga de Sorocaba, tem extrapolado as pesquisas aí, tá com boa intenção de voto, porque os vídeos dele realmente são vídeos que vieram para revolucionar então, o marketing eleitoral. Né? Eu não acompanhei nada dele, mas o vídeo precisa gerar emoção. Nós não sabemos o que nós comemos há 3 dias atrás, né? Você lembra? Nem hoje eu lembro. Nem hoje, né? Agora, o Diogo, eu tenho certeza que ele lembra, né? E agradeço que eu estava presente tudo o que aconteceu no casamento dele. E vai lembrar... É o emocional. É o emocional. Pra quem gosta de futebol, né? Eu sempre cito isso, 7-1. Você lembra onde você estava sentado, você estava... É verdade. Né? Nossa, eu lembro a imagem. Né? O Fernandinho perdendo 2 bolas lá, parecia replay. Então, por quê? Porque mexeu com a emoção. Tá? Então, hoje nós somos bombardeados, parece que as redes sociais facilitaram, mas na verdade não facilitou, porque nós somos bombardeados de informação com a tia no grupo da família mandando 50, né? A tia, a avó, não sei o quê, mandando as florzinhas de manhã pra nossa mente. Por isso que hoje aquele vídeo tradicional não pega, né? Porque o cara vai começar a falar, então o cara já pôs pro lado o Reels, não tá nem... E a gente testa isso, e foi interessante que teve um candidato que os 2, 3 principais vídeos dele não deu 5% de pessoas com qualquer tipo de emoção. Vídeo, eu falei, é melhor não ter vídeo do que ter esse vídeo. E teve um outro vídeo que ele fez essas trend com a esposa. Quem que falou te amo primeiro? Quem que não sei o quê? Estourou de visibilidade. No nosso teste, quase 40% de reação. Teve... Nossa, ficava surpreso, positiva. Ficava empolgado, deu risada. Só que daí a hora que nós íamos perguntar conscientemente, né? Aí usando a razão, a pessoa falava, eu prefiro o vídeo da saúde. Porque pra ela é mais cômodo. Falar que ela tá... Só que, se importando, por isso que o neuromarketing, né, a neurociência, ela tá vindo cada vez mais forte, porque é justamente isso. Quer dizer, a gente age pela emoção, vota por emoção,
e muitas vezes usa a razão para justificar a emoção, né? Então, para comprar um lote é emocional para comprar, né? Por isso que um decorado, por exemplo, é extremamente importante, né? Eu faço muita pesquisa de não compradores, de cliente oculto, né? A gente visita os decorados, visita os stands de vendas para saber como que os corretores estão trabalhando, pós-vendas, quer dizer, aí um decorado com um espelho bem, né? O cheirinho de café, quer dizer, se a pessoa não comprar, voltar para casa e colocar a cabeça no travesseiro, ela vai lembrar da imagem. Então, só que daí ela vai falar, nossa, mas será que eu compro mesmo? Viu? Você quer saber? Eu vou para a Europa em vez de... Né? Eu canso de falar isso para algumas construtoras, viu? A agência de viagem é concorrente seu. Né? De carro, a concessionária, porque eu posso decidir, eu tenho 100 mil. Posso decidir se eu dou entrada no apartamento, se eu compro um carro, se eu vou realizar um sonho de viajar para a Europa. Né? Hoje está todo mundo... Então, E aí o neuromarketing a gente consegue realmente ter essa percepção do eleitor, tipo, o que faz esse cara mexer com a emoção? Esse vídeo dele com a esposa, a pessoa com certeza falou muito mais para outras pessoas do que aquele vídeo da saúde dele. Não, blá, 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 aquela vídeo tradicional. Nessa análise são pessoas que conhecem o candidato ou que não conhecem o candidato? Como que é feita essa... É uma amostragem, tanto faz. Né? Então a gente sempre gosta, às vezes, de sempre dividir metade que aprova o governo, metade que desaprova, né? Então, para cada estudo, para você ter um objetivo, né? Então, vamos pegar só quem é eleitor nosso, ou só quem está indeciso, né? Para tentar entender o que nós podemos convencer essa pessoa. Será que esse vídeo é importante, não é? E para a TV, é extremamente... o ideal é a gente fazer esse teste antes de estar indo para a campanha, né? Então, Eu ia te perguntar isso, o período. Porque muitas vezes o candidato ele é escolhido às vésperas da convenção municipal, que é onde, de fato, ele vai ter o nome dele ali lançado pelo partido. Quanto tempo antes vocês começam a fazer essas pesquisas? Ou elas sempre existem, assim, entre uma eleição e outra? Então, quem entende um pouco, né? Eu senti que... Eu não sei se vocês perceberam isso. Os políticos eles estão ficando mais profissionais, né? Não quero usar a palavra profissional, mas tipo, estão percebendo a importância de ter um bom jurídico, de ter uma estrutura já com antecedência, né? Então, tem cidades que eu estou fazendo pesquisa para nós identificarmos quem que vai ser o candidato por exemplo, o prefeito não é candidato à reeleição, precisa indicar alguém. Faz 2 anos. Nossa. Né? E porque também há uma briga, não é uma briga, né? A palavra briga seria, né, injusto, mas há tipo, o doutor quer ser candidato, nós estamos no mesmo grupo, né? Thalita é prefeita. E né? acontece em todas as cidades, não adianta. Não, tipo assim, e é normal. Quem que o grupo político vai lançar? Quem que o grupo político vai lançar. Né? Da mesma forma que... Se não é reeleição, sempre tem aquele que acha que tem que ser ele. Quem vai ser o sucessor? E aí, às vezes, o vice-prefeito quer ser, a vice-prefeita quer ser, e não... E aí, tem voto. Então, teve uma cidade que nós identificamos que a vice-prefeita, ela não conseguia demonstrar que ela era uma persona de líder, que ela ia... Sabe, quer dizer, para o legislativo ela é ótimo, né? Até brinca, né? Uma madre de Calcutá, assim, aquela coisinha, aquela santa, mas que ela não demonstrava pro eleitor que ela é capacidade tinha liderança. Né? E já o secretário era um coronel, quer dizer, uma outra, tipo... persona mesmo. Né? Quer dizer, então já tinha, né, essa questão. Então O trabalho não para. A verdade é essa. E aí... Só que a vice, ela tinha uma intenção de voto melhor. Naquele momento, né? Em cima do que nós falamos do céu. Por quê? Porque ela era mais conhecida. Já tinha sido candidata a deputada, já era vereadora. E o secretário... Tava começando a trajetória. Tava começando a tipo, né? Sempre trabalhou como técnico. Só que ele também não tinha rejeição nenhuma. Ela já tinha uma rejeição maior. Apesar dessas estatísticas ajudarem muito a orientar a campanha... o que você entende que é primordial para o candidato ou para a estrutura ter ciência? Então, que bairro que eu tenho mais indecisos? Ou aqui vai aceitar melhor um candidato homem e um candidato mulher? O que você acha que são informações assim fundamentais para aquela estrutura política ter conhecimento antes de começar uma campanha? Vamos lá.
cada cidade é uma cidade, né? Então, nisso realmente cada cidade tem a sua aura, né? Vamos dizer assim, né? E quanto menor a cidade, mais conservadora ela é, né? Quanto maior a cidade, mais progressista ela é, né? Então, porque em cidade pequena, muitas vezes a pessoa não pode se soltar igual ela se solta em São Paulo. Dando um exemplo bem, né? Essa questão do indeciso, eu gosto muito de ver a espontânea, né? Então, a espontânea se a eleição fosse hoje, quem você votaria? Sem apresentar Os candidatos. nenhum candidato. E é hoje, o nome que vem à mente. E hoje, faltando, né, um pouco menos de um mês, tem muito indeciso ainda. E a hora que apresenta os candidatos, cai, tá? E foi interessante que eu fiz bastante pesquisas para deputados há 2 anos atrás, no interior de São Paulo, e a espontânea dava o Tarcísio e dava o Pontes, Marcos, né, o astronauta. Marcos Pontes. E a hora que a gente estimulava, dava o França e dava o Haddad. Nossa. Quer dizer, então a espontânea foi o que acertou. Né? Então, por quê? Porque a espontânea é aquele voto, tipo, é muito... Consolidado. Bem mais consolidado. Você pode ainda mudar? Pode mudar. Mas, pô, se já voto no Walton, voto na doutora Thalita, tipo, espontaneamente é porque ele já tá, né, no marketing, né, no mercado, a gente fala da jornada do consumidor, né? Então, pô, preciso comprar um lote, né? Quero sair de casa. Esse é o início da jornada. Então, o que ele vai fazer até ele chegar na Best e... Assinar o contrato. Assinar o contrato. Pagar a Quer dizer, entrada. onde que é todo esse processo? O eleitor também passa por esse processo. Então, a espontânea, para mim, hoje ela é algo extremamente importante. Ô Walton, você já tem bastante experiência, tá trabalhando com eleições, com política desde 99. E para você, o que de fato realmente importa para uma campanha eleitoral municipal ao cargo do executivo? Então, o que importa? Voltando, qual que é o né, diferencial? Para a pergunta da doutora, para mim, antes da campanha, para definir o candidato, por exemplo, se tem rejeição ou se não tem, né? Mas o que importa, para mim, é a avaliação do governo municipal, tá? Se tiver ruim, a oposição tem grandes chances. Se tiver boa... governo municipal, para mim, é o que dita... É quase que um plebiscito, né? Vai continuar ou não vai continuar? Então, nós temos algumas cidades, Piracicaba foi assim, o Barjas acabou perdendo na eleição passada, acho que por alguns motivos questões mais jurídicos até, que daí de última hora soltaram e aí o pessoal quer saber, vamos mudar. Mas a gente pega em Indaiatuba, que o mesmo grupo tá... 23 anos. Mais de 20 tá não quero falar poder, né? Mas tá na prefeitura, só que você olha em Indaiatuba, uma baita uma cidade. Né? Então... É o famoso time que tá ganhando não se troca, né? E aí vai as estratégias, né? Então, quem é governo, ele vai usar a estratégia do medo, né? Que a Dilma fez muito bem isso contra o Aécio, né? Se mudar... Se eu ganhar, você vai perder Bolsa Família, você vai perder isso, vai perder aquilo, vai perder aquilo. E quem é oposição, ele tem que trazer a esperança. Porque eu acho que o Bolsonaro, ele errou muito, né? Errou em várias questões, né? Tô falando de comunicação, de marketing. Por mais que muitas vezes ele estava certo em algumas questões, por exemplo, na pandemia, mas a forma de comunicar e a forma de se expressar, muitas vezes não foi a correta. E eu acho que ele não conseguiu gerar tanto medo. Na verdade, o Bolsonaro perdeu para ele mesmo, né? Essa é a realidade. Então, com relação ao PT, né? Era para ter ainda tentar gerar mais medo. Então, para mim, é o governo municipal que importa. E aí você tem inúmeras estratégias, né? Então, em cidade que não tem segundo turno, que tem um turno só, quanto mais candidato de oposição tem, melhor para o governo. Porque às vezes o candidato do governo com 30% ele... Porque os votos são pulverizados. Porque racha. Apesar de que, né, eu até disse que geralmente se polariza, né? Mas vamos pegar Piracicaba. Piracicaba nós temos o Barjas, que está voltando. Nós temos o Elinho Zanata, que foi 2 vezes prefeito em Charqueada, foi 2 vezes prefeito em São Pedro, e agora tá vindo para Piracicaba. Quer dizer, então entende, sabe como que funciona, entende, né? Gestão, né? Entende gestão, entende também de campanha e de comunicação, né? Virou deputado estadual, quer dizer, ele pegou todos os votos do ex-deputado Roberto Moraes, quer dizer, então ele sabe. Aí nós temos a professora Bebel, que é presidente da POSP, do PT, que também, né, não... ela vai sair prefeita lá em Piracicaba. Ela era vereadora, né? Não, ela é deputada estadual hoje. Acho que ela é de São Pedro, não sei, também foi para Piracicaba. Então,
também não é nenhum zero à esquerda, apesar de ser de esquerda, não é. Não é nem o zero. Não é o zero. Só a esquerda. Aí você tem o deputado Alex Madureira, que é 22, PL, né? E também, queira ou não queira, atrai a atenção da direita. Aí você tem o Paulo Campos, que é do Podemos. Que mais que você tem? Aí você tem o prefeito. Divide Luciano. muito voto. O Luciano, que não tá tão bem, mas é o prefeito, é a máquina. Quer dizer, então, é um cenário que muitas vezes... Só que lá tem segundo turno, então... E o segundo turno é um voto de rejeição, né? Você tem um segundo turno entre Lula e Bolsonaro... Muitos que votaram no Lula votaram mais em rejeição ao Bolsonaro e muitos que votaram no Bolsonaro votaram mais em rejeição ao Lula. Né? Então não é, nossa, o Bolsonaro teve, eu queria, né? teve 70% dos votos na minha cidade, viu? Mas não são 70% de bolsonaristas, tá? Não, e eu nem gosto muito desse termo bolsonarista, né? Que parece que o Bolsonaro é o deus da causa. E não é, ele representa o conservadorismo, né? Um tipo assim, meu amigo, eu quero um estado pequeno, quero né? Quer dizer, ele representa uma ideia que, na minha visão, por exemplo, tem pessoas que representam essa ideia infinitamente melhor que ele. Estadistas, né? O Tarcísio, por exemplo, é um, né? Não sei se eu posso falar isso que eu tô falando, mas é... Pode, aqui né? Pode tudo. E você vê o... Agora pode até pedir voto, né, Diogo? Vota em mim, hein? E você vê que quando teve a questão da chuva em São Sebastião, né? Que o Tarcísio com o Lula, né? Também não vou entrar na ideologia do Lula, não sei o quê, mas o Lula é um baita no estadista. Né? E um do lado do outro, eu não sou seu inimigo. Né? Nós não temos que ter inimigo, nós temos que ter adversário. Você acha que... E eu que já trabalhei com todo mundo, né? Seja com Capitão A, né? Com Coronel B, com o que seja. Eu vi que, no fim, todo mundo quer o bem. Né? Só que um acha que é melhor o bem por aqui e o outro acha que é por lá. Então, tipo assim, nós não somos inimigos. Então, quando teve a questão lá em São Sebastião, o Tarcísio, vamos se unir para resolver o problema. Não concordo muito com ele, não sei o quê, mas eu sou governador de São Paulo, você é presidente do Brasil, né? Então não dá para ter esse racha. E as pesquisas que nós temos feito, tanto de quanto de quali, nós estamos percebendo o quanto a maioria, de 65% a 70% do eleitorado, tá meio que desculpa a palavra, de saco cheio dessa polarização. Né? Ele quer ele não aguenta mais, na verdade. Pegando essa frase sua, vote em mim, o Walter já pensou em ser candidato, já foi candidato. Tanta vivência, Tanta vivência, já nunca colocou seu nome à disposição para nenhum cargo? Eu já fui presidente do centro acadêmico, na faculdade de administração. Fui do diretório né, do DCE, da faculdade também. Fui da Federação Nacional de Estudantes de Administração. Inclusive ganhamos a FENEAD, né, do ACM Neto, lá em Brasília, por um centro acadêmico. E então foi... só que daí eu fui percebendo que muitas vezes não era porque aquilo não sei, eu gosto mais de estar do bastidor. E se um dia eu pensar em algo, é para Brasília. Seria um deputado federal e quando eu tiver né, já tranquilo, bem estabilizado, para realmente... quer trabalhar muito com pesquisa. Para realmente... eu gosto de trabalhar com pesquisa porque é algo que eu sinto que eu... Pode ser que sim ou não, mas eu também estou ajudando a população, né? Eu também estou trazendo as demandas do eleitorado para o candidato, para o prefeito. Se ele aplica isso ou não, aí já... É outras questões, mas eu tenho clientes que estão comigo há 12, 16 anos, né? Desde do começo, que muitos realmente aplicam. Né? Quer dizer, que eles sabem a importância e... A pesquisa, ela consolida o que está na realidade, né? No dia a dia, que é o que o candidato vai enfrentar se ele chegar naquele posto, naquele cargo político, né? De fato. Sim. Então, eu muitas vezes eu acho que por trás até você tem até mais... Não vou dizer influência, não vou dizer... Mas é uma influência, né? É um poder também, né? Sim. Que então, legal. Eu gosto. Né? Eu não sei se essa questão de tanta exposição, né? Se... A pessoa tem que ser muito forte para isso também. Ela tem que ser muito... Virar vidraça, né? É muito difícil. Foi muito proveitoso, né, Diogo? Aprendi muita coisa. Espero que você aí em casa também tenha gostado. Ou quem tá nos ouvindo. Mas eu acho que é importantíssimo. Porque a gente sempre escuta
pesquisa só o que tem ali, que o candidato divulga na rede social dele, ou que você vê depois alguém comentando, fulano tá com 80% e não sabe como funciona o bastidor. E a pesquisa é muito além do número, né? É muito além do número, do resultado final, do gráfico que a gente vê ali. Então, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui. Diogo, mais uma vez, acho que agradeço Mais aqui uma sessão aberta. Acredito nossa que essa foi sessão realmente aberta. diferente. Essa foi diferente. Trouxemos muito conteúdo, muita informação para os nossos ouvintes. De dados E mesmo, agradecer né? agora o Alton também, né? Por ter vindo, por ter... A gente sabe que em eleição A correria. o tempo é precioso e ele veio aqui e participou conosco dessa sessão aberta. E para finalizar, já que nós não estamos com candidato hoje, normalmente a gente faz umas rapidinhas assim no final, mas eu quero ter um outro tipo de pergunta com você. Teve alguma campanha que você trabalhou que todas as pesquisas iam para o lado, você foi para o outro e acertou nas urnas? Tá, quero agradecer, tá, a presença, estou à disposição se deixar eu fico aqui conversando. Tem muita história. Tem muita história. Ficou faltando bastante coisa ainda que é interessante, mas nós temos nossa empresa na eleição de 2008, se não me engano, 2008 foi municipal, se a gente for indo para trás. Nós estávamos com um candidato e era quase o começo da nossa empresa, então a gente estava realmente... A credibilidade não é tão alta quanto agora. Nem um pouco, e trabalhando realmente para tentar acertar a vírgula, e nós fazíamos as pesquisas, nosso candidato estava 20 pontos atrás, e foi chegando, e o partido dele fazendo pesquisa, Ibope divulgando pesquisa, e resumindo, faltando uma semana, nós falamos, a eleição está empatada. E aí o partido dele fez uma pesquisa que dava ele 15 pontos atrás. Nossa, muita diferença. O Instituto divulgou, não lembro se era o Ibope, quem era um instituto grande que divulgou uma pesquisa 20 pontos atrás. E nós está empatado, e nós perdemos por 200, 800 votos numa cidade de quase 150 mil eleitores. Quer dizer, então... Realmente estava empatado. Ele está comigo até hoje, e realmente baita numa credibilidade, liga para mim direto. E hoje ele é candidato a prefeito, ou não? Não, ele é do grupo? Ele tá... reeleição dele. Reeleição. Não, reeleição não, desculpa. Ele foi reeleito e tá... Fazendo apoiando. sucessor. Tá apoiando um sucessor, tá com uma aprovação boa. Eu acredito que será eleito o sucessor dele. Mas desde lá ele realmente me adora, ganha uma credibilidade, confia e me liga sempre. Sempre estou indo lá para a cidade para ajudar nas decisões importantes, estratégicas, de candidato, de eleição, de rumo, grupo. E então foi algo bem... Que marcou. Tava indo contra tudo e todos. Isso aí. O importante é legal. que foi no começo, quer dizer, então... Deu mais segurança, né? Deu mais segurança. Tipo assim, nossa empresa, eu nunca tive um comercial, nunca prospectei cliente, Então, eu acho que é algo que... da essência, que é a lealdade. A melhor indicação é a indicação É o boca a do seu boca. cliente que tem aquela credibilidade que é o diferencial, né? Então, se eu tô com aquele cliente, em hipótese alguma, eu vou trabalhar pro adversário, nossa, em hipótese alguma. Então, é algo que realmente... E eles sabem disso de mim, Eles sabem o quanto eu sou leal, o quanto que... E eu tô para ajudar a ganhar a eleição. Não tô para agradar, para puxar o saco. E muitas vezes eu perdi uma outra pessoa pelo caminho que gostava de ser bajulado. Que queria estar na frente sem estar. Que queria estar... que queria... Porque é tanto puxador de saco, Desculpa a expressão... Só que eu não sou assim, eu falo Dá pra a fazer o realidade. trabalho. A realidade. É isso mesmo. E aí, Quem sabe usar os dados a favor só tem a ganhar, então, e aí cabe ao pessoal da equipe, da estratégia, conseguir usar o que pegar essa informação e trabalhar, Então, nós estamos numa guerra, entre aspas, todo general precisa ter informação, vou atacar de frente, vou por flanco, vou, Então, é óbvio que a intenção de voto é importante também, os números, muitas vezes, porque... O marketing, ele nos ensina que, se eu estou em primeiro, eu preciso ter uma estratégia de defesa, de algumas questões. Se eu estou em segundo, outra estratégia. Se eu estou em terceiro ou quarto, aí eu vou pelo flanco, vou por... Existe um livro do Al Rice, que é o Marketing de Guerra, que é um livro bem interessante com relação a isso. Que mostra essa... uma empresa que faz gengibirra, uma de refrigerante aqui do interior nosso de São Paulo, não tem como ela bater de frente com a Coca-Cola em comunicação. Quer dizer, então ela tem que ter estratégias... Um volume de venda também, não tem como. É isso aí. E sempre é importante para encerrar, qual é o objetivo do candidato, Porque muitos... É óbvio que
muitos se saem candidatos sabendo que não vai chegar. não tem condição. Né? E aí, às vezes, é o partido que quer marcar posição para muitas vezes conseguir ter uma vereança, eleger um vereador. É um cara que está planejando as próximas, né? Quer dizer, então, para ir melhorando. Então, isso é extremamente importante para entender que tipo de pesquisa nós vamos fazer. Que legal. Também. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado. Essa foi mais uma sessão aberta. Eu te aguardo na próxima. Estamos no YouTube, em todas as redes sociais e áudio e vídeo. Até mais. Até mais, pessoal. Valeu, obrigado. Pessoas, essa foi mais uma Sessão Aberta. Obrigada pela sua audiência. Você pode nos acompanhar no YouTube, Sessão Aberta Podcast, no Instagram, @sessão_aberta, no meu Instagram pessoal, @Thalita Pazzi. E o meu é @Diogo Passos Fernandes. Queria agradecer, tá, mais uma vez aí o convite. Estou à disposição, tá, para quando precisar. E quem quiser aprender um pouquinho mais, pode me seguir no Instagram, Valton Pousa, né, @Valton Pousa. Com W, com N. E aí temos os sites da empresa também, cw7pesquisas.com.br e 3elatam.com. Estamos à disposição aí para tirar todas as dúvidas, né, que são bastantes com relação à pesquisa. Muito obrigado, hein?